Você já parou para pensar por que tem gente que compra um imóvel e 10 anos depois ainda está no mesmo lugar financeiramente? E tem outras pessoas que comprou na mesma época, no mesmo bairro, pelo mesmo preço e hoje vive de renda, expandiu o patrimônio e tem liberdade de escolhas que você nem consegue imaginar. O mercado imobiliário não mudou para um e ficou parado para o outro. O que mudou foi a pergunta que cada um fez antes de assinar o contrato. E é exatamente isso que você vai entender aqui comigo nesse vídeo hoje. A pergunta errada que quase todo mundo faz: esse imóvel vai valorizar? É a pergunta mais perigosa que você pode fazer. E qual é a pergunta que realmente deveria ser feita? E é feita por aquelas pessoas que constroem patrimônio de quem apenas possui um bem. O dado que contraria o senso comum. Já pensou que o mercado imobiliário fechou 2025 com um desempenho positivo, mesmo com juros próximos de 15% ao ano, registrando a segunda maior valorização dos últimos 11 anos? Eu vou te explicar o que esse número revela sobre a verdadeira lógica do ativo imobiliário e também por que a maioria interpreta ela do jeito errado, com equívoco. E uma virada de chave patrimonial. Saiba que existe uma diferença brutal entre comprar um imóvel para possuir e comprar um imóvel para construir patrimônio. E antes do final desse vídeo, você ainda vai entender exatamente o que significa tudo isso na prática. Bom, seja muito bem-vindo aqui hoje. Se você chegou até aqui, é porque você não trata imóvel como enfeite de conversa de domingo entre familiares. Você pensa em imóvel estrategicamente. E é exatamente com esse perfil que eu converso aqui nesse canal. De investidor para investidor, executivo para executivo, de compradores conscientes e pessoas que querem entender de verdade como o mercado imobiliário funciona, principalmente como uma ferramenta de construção de patrimônio. Fica até o final desse vídeo, porque o melhor tá lá. É o ouro da nossa conversa. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui eu não falo sobre dicas e nem melhores bairros para comprar. O que eu falo é sobre estratégia de patrimônio real. Cada vídeo é feito pensado para te ajudar a tomar decisões melhores com o seu dinheiro. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho, certo? Agora que você já sabe que vai aprender hoje, já está inscrito aqui no canal, vamos direto ao ponto. Porque a transformação começa quando você entende que o problema nunca foi no mercado imobiliário. A pergunta errada que está sabotando a sua decisão. Quando alguém descobre que está pensando em comprar um imóvel, a primeira coisa que os amigos perguntam é: você acha que vai valorizar? Parece uma pergunta inteligente. Parece que quem pergunta isso está sendo estratégico. Mas na prática, essa pergunta carrega uma armadilha enorme. Porque ela coloca toda a sua decisão numa variável que você não controla. Valorização futura depende de política monetária, oferta e demanda regional, de uma infra urbana, de ciclo econômico. São dezenas de inúmeras variáveis e fatores que nenhum especialista, nenhum corretor, nenhum algoritmo consegue prever com precisão. Quando você faz a sua decisão depender exclusivamente disso, você está apostando e não investindo. A segunda pergunta mais perigosa é: compro agora ou espero? Essa parece mais racional, mas é igualmente traiçoeira. Ela pressupõe que existe um momento ideal, um timing perfeito de mercado. E a realidade é que quem ficou esperando o momento certo nos últimos 10 anos, por exemplo, viu os preços subirem de forma consistente ano após ano. O índice geral de mercado imobiliário residencial registrou uma valorização acumulada nos últimos 12 meses de 10,63%, enquanto quem esperava o mercado cair seguiu pagando o aluguel e perdendo o poder de compra. Isso não significa que você deve comprar qualquer imóvel a qualquer momento. Significa que a lógica de decisão precisa mudar completamente. Aí sim. E fazer a pergunta correta transforma tudo. Vamos trocar a nossa perspectiva agora. Em vez de perguntar se esse imóvel vai valorizar, a pergunta estratégica deveria ser: esse imóvel melhora a minha estrutura patrimonial? Parece sutil, mas essa mudança é completamente radical, porque ela transforma o imóvel de uma aposta em uma ferramenta. E ferramentas se avaliam pela função que desempenham, não pela sorte do mercado. Quando você pergunta sobre estrutura patrimonial, você passa a analisar outras dimensões que a maioria ignora completamente. Você começa a pensar em renda recorrente. Esse imóvel gera fluxo de caixa real? Você pensa em proteção contra a inflação. A alta anual dos preços dos imóveis garantiu ganho real ao setor, superando com folga os principais índices de inflação. Você pensa em liquidez, em sucessão familiar, em alavancagem. Você pensa no imóvel como um componente de um sistema, não como um fim em si mesmo. Pensa assim: uma chave de fenda é uma ferramenta excelente, mas se você usar ela como um martelo, ela vai te decepcionar. O imóvel funciona da mesma forma, e ele é extraordinário quando usado com a função certa dentro de uma estrutura patrimonial correta. E ele frustra completamente quando você o trata como uma loteria de valorização. O que o mercado está mostrando e o que a maioria não enxerga são os números de 2025. E eles são reveladores. Foram lançadas mais de 453 mil unidades residenciais em 2025, uma alta de 10,6% em relação a 24, estabelecendo um recorde histórico. O VGV, Valor Geral de Vendas Anual, atingiu 264,2 bilhões de reais. São números expressivos. Mas o que a maioria das pessoas faz com esse dado? Aí que está a pergunta. Será que é hora de comprar
antes que suba mais e volta para a mesma armadilha de antes. O investidor estratégico olha para esse mesmo dado e pergunta outra coisa. O que esse volume de vendas me diz sobre uma demanda estrutural, por exemplo? Quais segmentos estão crescendo mais? Onde existe desequilíbrio entre a oferta e a procura que eu, como investidor, possa usar a meu favor? O comportamento do mercado reforça o papel do imóvel como um ativo de proteção patrimonial, especialmente em momentos de maior incerteza econômica. Isso não é marketing de construtor e de incorporador. É o que os dados mostram consistentemente ao longo dos últimos ciclos. O imóvel protege, mas proteger não é a mesma coisa que enriquecer. E entender essa diferença é o que separa o comprador do investidor. Se você achou esse ponto importante e interessante, deixa seu like agora. Isso ajuda o canal a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam dessa mudança de perspectiva também. E sabe quais são as 5 funções que o imóvel pode ter no seu patrimônio? Vamos lá, fica aqui comigo. Aqui está o coração do que muda quando você passa a pensar em estrutura patrimonial. Beleza? O imóvel pode desempenhar até 5 funções diferentes. E a maioria nem sequer sabe usar apenas uma delas, quanto mais sabe que as outras existem. Primeira função, uma proteção contra a inflação. O imóvel é sim um ativo real, e ele não é corroído pela emissão monetária da mesma forma que o dinheiro parado na conta corrente. O índice FIPE/ZAP de venda residencial indica uma alta acumulada de 6,52% em 2025, o segundo maior avanço anual dos preços residenciais nos últimos 11 anos. Isso significa que quem tinha imóvel preservou o poder de compra num ano em que a inflação pressionou toda a economia real. Função 2, uma geração de renda recorrente ou uma geração de renda passiva. O imóvel bem posicionado gera aluguel todos os meses. De janeiro a agosto de 2025, por exemplo, um recorte, o valor médio do aluguel residencial acumulou uma alta de 6,83%. Isso segundo o índice FIPE/ZAP. E por que eu trouxe apenas um recorte? Para trazer um paralelo a esse ano de 2026. Isso é um fluxo de caixa real, previsível, que compõe a renda passiva. Não é especulação, é uma engenharia financeira. Função 3, uma alavancagem patrimonial. O imóvel é um dos poucos ativos que você pode adquirir usando o capital de terceiros. Ou seja, o banco financia ele para você. E ainda assim, o bem pertence ao seu patrimônio pessoal. Isso significa que você pode controlar um ativo de 800 mil como patrimônio com 160 mil de entrada. A valorização, o aluguel e a proteção incidem sobre o valor total, não sobre o valor que você colocou. Quarta função, sucessão familiar. O imóvel é um dos instrumentos mais eficientes de transferência de patrimônio entre gerações quando estruturado corretamente. Uma palavra da moda, holding familiar. Doação com reserva de usufruto, planejamento sucessório via imóveis. Essas são as ferramentas que grandes famílias usam há décadas. Função 5 do imóvel, liberdade de escolha. Esse é o ponto que quase ninguém menciona e enxerga. Um patrimônio imobiliário bem construído te dá opções. Você pode vender e ter liquidez. Você pode usar como garantia e ter crédito. Você pode alugar e ter renda. Pode morar e ter a segurança. Patrimônio real é, antes de tudo, a soma das suas opções futuras. Se você conhece alguém que está confuso entre comprar ou não um imóvel agora, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser a informação que vai mudar completamente a decisão dela no dia de hoje. E uma pergunta, por que a maioria compra errado mesmo tendo boas intenções? Aí que tá. Existe um padrão comportamental claro. A maioria das pessoas chega ao mercado imobiliário movida por 2 gatilhos emocionais. O medo de ficar de fora numa eventual alta ou a segurança de ter algo concreto. Nenhum dos dois é necessariamente errado, mas quando eles dominam a decisão sem um critério estratégico por trás, fundamentando, o resultado é patrimônio mal posicionado. Você compra o imóvel certo, mas pelo motivo errado. E comprar um apartamento para ter patrimônio sem entender se ele vai gerar renda, se ele está bem localizado para uma valorização real futura, se o condomínio vai corroer o rendimento, se a liquidez do produto é adequada para o seu horizonte. Isso pode ser um problema. E aí, 10 anos depois, você tem um imóvel, mas não construiu a sua liberdade. Quanto mais você pensa sobre isso, mais percebe que a questão nunca foi sobre o mercado. Foi sempre sobre a pergunta que você fez antes de entrar nele. Você já usa esse critério nas suas decisões? Comenta aqui embaixo. Qual função patrimonial você mais prioriza quando pensa em imóveis? Eu quero muito saber o que você está pensando aqui agora. E tudo que eu falei até aqui é importante, é a base da nossa conversa. Mas existe aquela virada de chave, um insight central que muda completamente como você vai olhar para cada oportunidade imobiliária a partir de agora, depois desse vídeo. E é o que separa quem realmente está acumulando imóveis de quem está construindo um patrimônio de verdade. Presta atenção no que eu vou falar agora. A maioria das pessoas compra imóveis para possuir patrimônio, enquanto que a estratégia deveria ser comprar imóveis para construir opções futuras. Parece a mesma coisa, mas não é. Quem compra para possuir fica preso no bem. O imóvel vira um fim em si mesmo. Ele precisa valorizar, precisa justificar o esforço, precisa valer a pena isoladamente. E quando o mercado não coopera, a frustração é enorme, porque a expectativa era toda sobre aquele ativo específico. Quem compra para construir opções
aí sim, enxerga o imóvel como uma peça dentro de um jogo maior, dentro de uma estratégia macro. Cada imóvel adiciona uma possibilidade diferente. Mais renda, mais garantia, mais proteção, mais liquidez futura, mais herança. O portfólio cresce em opções, e opções são a definição real de liberdade financeira. O imóvel está deixando para trás a imagem de alternativa simples de compra e ganha espaço como instrumento de planejamento patrimonial. Isso não é tendência de mercado, é uma mudança de mentalidade. E quem fizer essa transição de mentalidade agora, sai na frente de uma forma que dinheiro sozinho nenhum é capaz de comprar. Então, da próxima vez que você olhar para uma oportunidade imobiliária, não pergunte, vai valorizar. Pergunte, que opção futura esse imóvel está me trazendo? O mercado imobiliário nunca foi apenas sobre comprar imóveis. Ele é uma das ferramentas mais poderosas de construção de renda, de proteção, de sucessão e principalmente de liberdade que existem. Quando usado com a pergunta certa, muda a sua pergunta. Você muda o seu resultado. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal. Deixa o like e me conta aqui nos comentários qual das 5 funções patrimoniais você ainda não estava usando. Te vejo no próximo vídeo.